Apareceu a Margarida depois de tanto tempo sem botar a cara por aqui. E ainda parece careca? Como assim, do nada? Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafaela. Eu sou paciente oncológica. Tô tratando um câncer de mama, tá? Que teve metástase em pele. Então, por isso que eu estou novamente carequinha. E aí, vim falar um pouquinho sobre isso com vocês. Por quê? Eu queria muito compartilhar uma informação e pelo Instagram nem sempre dá, né? Porque as pessoas gostam de vídeos curtos, então eu vou também logo direto ao assunto aqui para você que tem interesse em saber. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Em 2024 eu engravidei. E aí essa gravidez foi uma gravidez ectópica. Ou seja, o bebê ficou nas trompas. Então eu precisei passar por uma cirurgia de emergência para retirar essa trompa, interromper a gravidez e retirar a trompa. E isso foi feito, né? Aí, depois que eu desinchei da gravidez, em casa, deitada na cama, eu passei a mão e acabei sentindo um carocinho assim, muito pequenininho. Só que na minha cabeça foi o quê? Leite. Leite que empedrou um pouquinho e logo depois vai passar. Isso era por volta, mais ou menos, era em maio, mais ou menos. E aí, isso não aconteceu. Esse carocinho, ele não desapareceu. Pelo contrário, esse carocinho continuou crescendo, crescendo, crescendo. Passaram-se 4 meses. E eu, nesse processo, estava investigando uma endometriose, porque eu tenho endometriose e eu estava sangrando pelo umbigo todas as vezes que eu menstruava. Então eu estava muito preocupada com essa questão desse sangramento e estava procurando fazer exames para fazer uma cirurgia reparadora da endometriose. Só que aí nesse processo o caroço começou a crescer muito, 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 muito. Quando chegou em agosto, o caroço já estava mais ou menos do tamanho de uma bola de gude. E aí eu falei com o meu ginecologista, ele disse, não, a gente vai parar esse processo da endometriose e você vai para masto para procurar ver o que é esse carocinho aí. E aí começou o processo de investigação, né? Em agosto, aí em outubro eu fiz biópsia, fiz mamografia, em novembro eu tive diagnóstico e em janeiro de 2025 eu comecei o tratamento para câncer de mama, no caso triplo negativo. Aí eu fiz 3 cirurgias. A primeira cirurgia eu fiz a retirada depois das quimioterapias, né? Fiz 16 sessões de quimioterapia convencional, tive uma resposta parcial, aí fui para o centro cirúrgico e a minha cirurgia foi uma adenomastectomia, ou seja, eu tirei todo o tecido mamário da mama direita e preservei a pele, o mamilo e saí de lá com prótese. Quando a peça sai da cirurgia, quando vai para a cirurgia, os médicos eles fazem uma biópsia nos linfonodos sentinelas, que são os linfonodos que ficam em volta aqui, né, mais próximos da mama. E aí 4 desses linfonodos estavam afetados com câncer. Então eu precisei voltar para o centro cirúrgico para fazer esvaziamento axilar também à direita. Depois disso, o que aconteceu? Em novembro, a minha pele começou a apresentar uma vermelhidão diferente e que não coçava, mas que também não reduzia com antialérgico, não reduzia com corticoide. Aí a médica falou, vamos biopsiar para ver o que está acontecendo com essa vermelhidão da pele. E aí fez a biópsia novamente e deu que era metástase na pele. Então, o câncer se infiltrou no tecido epitelial e aí por conta disso eu continuo fazendo o tratamento, né, para acabar com esse câncer. E aí o que aconteceu? Eu fiz quimioterapia oral com capecitabina, tive muitos efeitos colaterais, se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso. E a doença ficou contida por um tempo, mas aí a minha médica achou melhor intervir com outra quimioterapia endovenosa. Só que a sugestão da médica era uma quimioterapia que não é ofertada pelo SUS. Meu tratamento eu faço todo pelo SUS. E essa médica
Ela, na verdade, não é do SUS, mas aí ela me indicou essa quimioterapia que é o sacituzumab, que é um quimioterápico conjugado. Ele abre a célula e coloca a quimioterapia diretamente nela. Então, ele é muito efetivo, ela me mostrou os estudos e tal. Só que o SUS não oferece. Aí, o que é que eu tive que fazer? E esse é o motivo do vídeo. O que é que eu tive que fazer? Eu tive que judicializar esse remédio. Eu tive que entrar com ação judicial para pedir que esse medicamento fosse liberado para o meu tratamento. Como eu sou uma paciente jovem, eu só tenho 32 anos, o risco de reincidência é muito alto, porque eu vou viver muito, entendeu? Esse câncer vai acabar e eu ainda vou viver muito, então eu preciso garantir que eu não vou ter novamente e eu preciso de um tratamento efetivo para o triplo negativo, que é o caso do sacituzumab. E aí eu fiz isso. Tem pessoas que entram com processo judicial com um advogado particular. No meu caso, eu não tinha condições para isso. O advogado me cobrou R$5.000 para dar entrada na causa, gente. E eu não tenho condições, porque o tratamento todo já é muito caro, é tudo muito dispendioso. Já tem um vídeo falando sobre isso aqui. Eu uso tudo de bebê, minha pele é muito sensível. Eu tenho gasto com transporte, eu tenho os medicamentos para contenção de efeitos colaterais. Então, assim, é tudo muito gasto, tudo muito caro. Então, eu não tinha como pagar um advogado. Então, eu entrei com processo na Defensoria Pública do Estado. Como o valor era muito alto do medicamento, esse processo ele foi passado para a União. Então, eu entrei com processo na Defensoria Pública da União. E em mais ou menos 2 meses, esse processo tramitando na Justiça, eu tive a liberação do juiz, graças a Deus, para tomar essa medicação. E essa medicação é o que eu estou tomando hoje. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque algumas pessoas podem estar passando pelo processo de precisar judicializar uma medicação durante um tratamento de câncer e tá, assim, muito desesperado, achando que não vai conseguir, que demora demais. Gente, assim, não foi da noite pro dia, mas 2 meses eu considero um tempo relativamente aceitável, assim. E quem é paciente oncológico tem preferência nos processos judiciais. Então, acredite, tá? E siga em frente com o seu processo que vai dar tudo certo, certo? Depois, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Eu sou mais ativa no Instagram do que aqui no YouTube, mas pode entrar em contato comigo que a gente conversa. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também falando sobre os efeitos do sacituzumab, que não necessariamente todo mundo fica carequinha. Percebam, né? Que não foi total a alopecia. Mas esse é assunto para outro vídeo. Beijo!